Olá, seja bem-vindo ao FIB Notícias. Unidades de pronto atendimento fecham as portas em fins de semana. E mais, Plano Nacional de Educação traça metas para os próximos 10 anos. Faltam 2 meses para as eleições. Sorri e a APAE firmam convênio com o Ministério da Saúde. FIB realiza a primeira visita técnica internacional. No mês de julho, as UPAs, unidades de pronto atendimento do Meiridota e da Vila Ipiranga, tiveram que fechar as portas em 2 fins de semana por falta de médicos. De acordo com o prefeito Rodrigo Agostinho, tem sido difícil fechar os plantões médicos aos fins de semana e feriados. E por causa da falta dos profissionais, o atendimento tem sido suspenso em algumas unidades de pronto atendimento, principalmente aos fins de semana. Em primeiro lugar, porque faltam médicos no Brasil. Por muitos anos, o governo federal não permitiu a criação de novos cursos de medicina, tanto públicos quanto privados. Criou isso um problema para todo o país, onde você tem uma escassez de profissionais. Em algumas regiões, a escassez é muito maior do que outras. No caso específico de Bauru, nós temos hoje 212 médicos trabalhando, 80 médicos trabalhando na urgência e emergência, mas mesmo assim faltam algo em torno aí de 20 a 50 profissionais. Nós estamos ampliando a rede, construímos 4 UPAs e a quantidade de médicos ficou a mesma. Mesmo a gente tendo feito praticamente 50 concursos para médicos. Então nós estamos aí num problema que é a escassez e o segundo é a atratividade. No caso de Bauru, a gente tem uma concorrência com 2 hospitais privados, que é o Hospital da Unimed e o Hospital da Beneficência Portuguesa. Nós temos os planos de saúde privados e temos 6 hospitais estaduais, além do AME, tudo isso concorrendo com a rede pública da prefeitura. Então é uma dificuldade hoje muito grande encontrar os profissionais. A prefeitura afirma que tem tomado medidas para solucionar o problema. No último dia 15 de julho foi assinada a escritura pública da Fundação Regional de Saúde de Bauru. Por enquanto, Pederneiras, Macatuba, Agudos, Lucianópolis e Bauru vão integrar a fundação. Ela deve agilizar a contratação de médicos e evitar a falta desses profissionais na rede municipal de saúde durante os finais de semana. Ela é uma fundação pública, mas ela é um organismo distinto da administração pública. Ela não pertence à prefeitura, apesar dela ser criada pela prefeitura. Então ela permite uma série de agilidades. Ela permite a contratação mais rápida, ela permite que a gente possa contratar médicos para as cidades da região. E aí as cidades da região não vão mais trazer tantos pacientes para a cidade de Bauru, que sobrecarrega a nossa rede. A prefeitura vai poder contratar profissionais por outros valores salariais e dessa forma a gente vai conseguir melhorar a produção, melhorar a possibilidade da gente ter todas as escalas completas, inclusive nos feriados e finais de semana. Eu acredito que a questão de mais 30 dias para a parte administrativa dela está pronta. E acredito que em 60 dias a gente já vai começar os primeiros processos seletivos. Apesar de só ter sido oficializada em julho, a vereadora Thelma Gobi lembra que a Câmara entregou a aprovação do regimento da Fundação há mais de um ano. Essa iniciativa ela é tardia, né? Porque ela era um anseio do secretário de Saúde e a Câmara Municipal de Bauru entregou a aprovação do regimento há mais de um ano. Ela é um mecanismo, é um meio para a contratação mais rápida, para você agilizar a contratação dos profissionais. Só que eu sou obrigada a dizer o seguinte, ela acena com um salário maior, com um ganho de remuneração maior de imediato, mas ela não dá ao cidadão o direito de férias, de 13º e de aposentadoria. Então, ela tem um ganho real, o jovem é mais imediatista, na sua fase mais produtiva, ele vai ter uma remuneração mais adequada, mas quando ele precisar mesmo, que ele precisar de uma aposentadoria, isso não vai ser condizente com as necessidades dele. Atualmente, a rede de saúde de Bauru conta com 212 médicos.
Para uma jornada básica de 20 horas por semana, eles recebem um salário base de R$ 4.002. Entretanto, de acordo com o plano de carreira do profissional, esse valor pode ser maior. Já para um plantão de 12 horas, a prefeitura paga R$ 1.440. O salário do médico está muito aquém do que é preconizado pela categoria. Os plantões eles estão muito próximos do valor que é pago aqui no entorno, apesar de, às vezes, um pouco menor do que nas cidades vizinhas, onde o profissional tem uma carga de trabalho menor, com pacientes de menor gravidade, porque tudo drena para Bauru. Eles vão ficar mais atrativos e mais competitivos, sim. Em 18 de julho, a Secretaria Municipal de Saúde começou a realizar uma pesquisa de opinião com os médicos da rede municipal. Estamos sentindo que existe um movimento, não necessariamente organizado, dos médicos, no sentido de evitar a realização de plantões nos finais de semana para pressionar a administração pública a melhorar as condições de trabalho. O que a gente quer é um compromisso dos profissionais médicos no sentido de, uma vez a prefeitura reduzindo a jornada de trabalho, que eles assumam esses plantões nos finais de semana. Por isso nós estamos pesquisando com cada um dos 210 médicos profissionais da rede pública de saúde, se eles estão dispostos a assumir esse compromisso. A prefeitura faz a parte dela de redução de jornada de trabalho, isso dá um reajuste de 33% no valor da jornada de trabalho, dos plantões, e em contrapartida nós queremos os médicos atendendo a população. Quando você diminui a jornada de trabalho, na verdade você está tentando tornar a profissão de médico na cidade de Bauru mais atrativa pela remuneração, né? Mas não é só a remuneração, ela se torna atrativa mais na unidade básica de saúde. A questão do pronto atendimento ainda vai ficar aquém e tem que vir muitos médicos. Você precisa, na realidade, além de acertar esse fato, melhorar as condições de trabalho, dar uma carreira para os profissionais. Eu acho assim que, na verdade, às vezes a pessoa fica pegando no dinheiro, o dinheiro não é o ponto principal. E o Plano Nacional de Educação foi sancionado pela presidente Dilma Rousseff em 26 de junho. Ele tem 20 metas para a educação no Brasil pelos próximos 10 anos. As metas e estratégias do plano contemplam todos os níveis, modalidades e etapas educacionais. Ele prevê ainda o direito à educação básica de qualidade, universalização da alfabetização, ampliação da escolaridade e inclusão educacional das minorias, como alunos com deficiência e indígenas. Para a secretária de Educação de Bauru, Vera Casério, o plano é bastante amplo e algumas regiões do país podem ter mais dificuldade no cumprimento das metas. Nós temos algumas metas que são ousadas e outras que estão dentro das possibilidades. O que a gente tem que pensar é que essa meta ela serve tanto para uma cidade, para a maior cidade do Brasil, que é São Paulo, como para a menor cidade e que nem sempre tem os recursos necessários e suficientes para esse tipo de atendimento. O que é preciso não é só estabelecer metas, mas dar condições para que os municípios realizem essas metas, consigam alcançar as metas. A meta 20 é uma das que mais se destaca no plano. Ela prevê o aumento do investimento público em educação para no mínimo 10% do PIB, Produto Interno Bruto. Mas esse patamar só deve ser alcançado em 2024. O PIB, os 10% do PIB, ficou muito distante, né? Isso deveria ter sido antecipada. Isso eu acho que vou dizer que é um avanço muito lá na frente, tinha que ser agora, tinha que ser o ano que vem, para que os municípios tivessem condições de realizar as metas. Para realizar essas metas, nós precisamos de condições, porque tudo acontece no município, é feito lá em Brasília, muito bonito, mas o trabalho é feito no município, na cidade. Então, a cidade, a prefeitura tem que ter condições para isso. Essa é uma meta que eu vejo que deveria ter sido antecipada. E a da valorização e da formação continuada, eu acho isso ótimo. Tem que valorizar o profissional, tem que procurar a valorização
não só financeira, mas também a financeira, mas ele tem que ser resgatado o valor, né, moral desse professor, a importância de ser professor. A gente tem que ter orgulho de dizer que é professor. E isso, a formação continuada, isso se dá com salário, mas se dá também com formação. A gente não pode ter como parâmetro o sul, sudeste, onde a gente tem qualidade, onde a gente tem cursos de formação inicial de professores com qualidade, porque em alguns lugares nós não temos. Então, a formação continuada, formação inicial e formação continuada significa qualidade do ensino. Como você exige que se alfabetize completamente até o 3º ano do ensino fundamental se o professor não está preparado para isso? A partir de agora, todos os planos estaduais e municipais de educação devem ser criados ou adaptados de acordo com as diretrizes e metas estabelecidas pelo Plano Nacional. Nós temos o certo seria ter primeiro o plano nacional, depois o estadual e em seguida o municipal. Como o nacional demorou muitos anos e ficou aquela espera indefinida, Bauru, por exemplo, já tem há 2 anos o seu plano municipal de educação. Como nós vamos revê-lo no próximo ano, nós faremos novamente um processo, porque esse foi um processo democrático, com a participação durante vários dias, não só da categoria, mas de outras categorias profissionais, os sindicatos, as escolas particulares. Então, nós vamos rever, ele é democrático, mas nós precisamos ver se, eu tenho quase certeza que nenhuma meta é conflitante com o Plano Nacional de Educação. Mas nós vamos rever e aí, se houver alguma necessidade de mudança, será nesse momento novamente feito pela categoria. E faltam cerca de 2 meses para as eleições. O primeiro turno vai ocorrer em todo o Brasil no dia 5 de outubro. O pleito vai eleger o presidente da República, deputados federais e estaduais, senadores e governadores. No estado de São Paulo, são 70 vagas para deputados federais, 94 para deputados estaduais e 1 para senador. Em Bauru, 257.990 pessoas devem ir às urnas e 88 escolas vão receber a população no dia da eleição. Para votar, é preciso estar com um documento com foto e com o título de eleitor. A ordem de votação será a seguinte: primeiro votamos para deputado estadual, com 5 dígitos. Depois para deputado federal, com 4 dígitos. Senador, 3 dígitos. Governador, 2 dígitos. E finalmente para presidente, também com 2 dígitos. Como são vários cargos e números, é bom levar uma colinha no dia da eleição. A propaganda eleitoral nas ruas e na internet está permitida pelo Tribunal Superior Eleitoral desde 6 de julho e algumas ações não são mais permitidas na campanha corpo a corpo. Nesse momento não é permitido oferecer nenhuma vantagem ao eleitor, como distribuição de brindes, camisetas, broches, chaveiros, e a distribuição de material gráfico, santinhos, ele é liberado. Então o candidato tem que optar por fazer esse tipo de propaganda. Os showmícios estão proibidos nas campanhas eleitorais desde 2006. O comício está liberado pela legislação eleitoral, é autorizado. Não pode ser configurado um showmício, ou seja, apresentação artística para fins de chamar o público para acompanhar aquele candidato. No dia das eleições, é permitida somente a manifestação pessoal e silenciosa da preferência por um candidato. No dia da eleição, qualquer tipo de propaganda eleitoral ela é proibida. Pode haver a manifestação silenciosa do eleitor pelo seu partido ou pelo seu candidato. Logicamente, não podendo ser distribuído nem confeccionado para fins de entrega ao eleitor, camisas, bonés, porque aí vai configurar, novamente, como a gente falou, uma vantagem para o eleitor.
O horário eleitoral gratuito começa no dia 19 de agosto e segue até o dia 2 de outubro. No rádio, ele vai ser veiculado das 7 às 7h30 da manhã e do meio-dia ao meio-dia e meia. Na televisão, da 1 à 1h30 e das 8h30 às 9 da noite. Vale lembrar que o horário eleitoral não é gratuito. As emissoras de rádio e TV têm dedução no imposto de renda pelo tempo concedido para a propaganda eleitoral. 9 candidatos devem disputar o cargo de governador do estado de São Paulo. Entre eles, Alexandre Padilha, do PT, Geraldo Alckmin, do PSDB e Paulo Scaff, do PMDB. O professor de política brasileira, Maximiliano Vicente, não acredita que a eleição para governador vá para segundo turno. Pela trajetória que nós temos tido ultimamente, eu diria que não. Não é? Quer dizer, há uma tendência muito forte dentro do estado de São Paulo de continuar votando no PSDB. Tem infraestrutura, tem toda a máquina funcionando a favor dele, a máquina do estado, não é? Realizações, uma penetração e identificação muito forte com a população do estado, que é bastante conservadora, e a que tudo indica não. No estado de São Paulo, por enquanto, não. Porém, temos 2 candidatos que podem correr por fora com muita força, não é? E esse cenário de uma eleição, a gente brinca que só se ganha depois que se conta o último voto. Hoje posso falar isso, mas daqui para frente pode haver alterações significativas. Já para a presidência da República, 11 candidatos devem se enfrentar em 5 de outubro. Dilma Rousseff, do PT, Eduardo Campos, do PSB e Aécio Neves, do PSDB, são os que mais aparecem nas pesquisas de intenção de voto. O que nós temos que pensar é o seguinte, não é? Ele tem experiência administrativa ou não? Não é? Quer dizer, esse é o ponto fundamental para os 3. Bom, pelo fato de ter tido uma trajetória política ampla, ou seja, já não ser um cidadão iniciante nessa área, eu diria que ele tem um perfil muito interessante, né? Porém, o que não fica muito claro, e esse é um ponto que vale também para os 3, é como vai ser formado o legislativo. Que não adianta você ter um bom candidato se o legislativo é contrário a ele, né? Ou não tem maioria no Congresso, não tem maioria no Senado, que pode vir a acontecer, né? Então, enquanto perfil, eu creio que a imagem dele é uma imagem de um administrador, embora os últimos dados que nós temos tenham provado que não fica isento também da corrupção, não é? Quer dizer, teve aí um episódio lamentável, não é? Onde ele usou o benefício do Estado para uso particular. Então, é um administrador, não é? Mas não vejo assim que ele vai realizar tudo o que ele está falando em termos de choque de gestão, de transformação, e sim uma continuidade um pouco mais conservadora. Eleita pela primeira vez em 2010, Dilma Rousseff, assim como o ex-presidente Lula, vai tentar a reeleição. Caso ela vença, o Partido dos Trabalhadores vai ter permanecido na direção do país pelo 4º mandato consecutivo. O que fica muito claro na administração Dilma é que os interesses populares vão ser defendidos com unhas e dentes. Isso ela provou durante os 4 anos, não adianta negar, é um avanço social grande. E os problemas macros são problemas que não correspondem a ela resolver, porque são problemas mundiais. Ela fez o certo, se alinhando aos BRICS, que é uma saída interessante para o país, de ficar livre da dependência dos Estados Unidos e da Europa, não é? Mas esses fatores macros tanto vão afetar o governo dela como a outro possível candidato, não é? De qualquer forma, o que fica muito claro na trajetória dela, a marca dela é que ela aprofundou muito as políticas sociais do governo Dilma. Para Maximiliano Vicente, a onda de protestos que tem acontecido no Brasil desde junho de 2013 pode fazer o eleitor se preocupar mais com o voto esse ano. O grande mérito das manifestações, independente dos radicalismos, ou de qualquer outro ponto mais problemático que possa ser levantado, é que mostram uma preocupação por parte de um segmento da população com as questões sociais. Isso nós não tínhamos tido desde épocas muito remotas, não é? Tem gente que fala que estamos numa nova reconfiguração política. Eu não diria nova, né? As direitas já reuniam mais de 1 milhão de pessoas na rua, né? Nenhum movimento social fez isso até agora. Mas sim, como nós temos mais meios de comunicação, mais possibilidades de transmitir informação, eu penso que o impacto que isso vai ter equivale ao movimento das diretas já. Ou seja, uma consciência
só que agora num ambiente democrático, onde pode sim haver uma cobrança maior por parte dos candidatos. Não é? Quer dizer, a população pode cobrar mais para ter mais preocupação com o bem-estar da sociedade. E o FIB Notícias vai para um rápido intervalo e volta já para falar sobre o credenciamento da Sorri e da APAE como centros de reabilitação. Zariarte, produtos de moda e decoração desenvolvidos em parceria com artistas plásticos, designers e pintores. Acesse www.zariarte.com.br e conheça as obras do artista bauruense Fino Marques. E uma boa notícia para a população de Bauru. A APAE e a Sorri foram credenciadas como centros especializados em reabilitação pelo Ministério da Saúde. Com esse convênio, o repasse de verbas para as instituições será maior e mais vagas foram abertas para a habilitação e reabilitação de pacientes. Em dezembro de 2013, o governo federal firmou esse convênio com a APAE e com a Sorri e nós fomos os primeiros centros do estado de São Paulo a ser credenciados. Esse convênio é gerenciado pela Secretaria Municipal de Saúde de Bauru. Queria que você falasse um pouquinho qual atendimento vai ser realizado pela APAE e pela Sorri dentro desse convênio. A APAE, ela foi credenciada para atender pessoas com deficiência física, intelectual e visual, cegueira e baixa visão. E a Sorri para deficiência física, intelectual e auditiva. Para a gente entender um pouquinho melhor, eu acho que é importante a gente falar que dentro da deficiência física estão os acidentes vasculares encefálicos, conhecidos como derrame, Parkinson, lesão medular, os traumatismos cranianos que vêm assim desde um acidente de trânsito, de trabalho, acidentes por arma de fogo, arma branca, e a gente atende desde bebês até a terceira idade. Já na deficiência intelectual, são aquelas pessoas com rebaixamento cognitivo mesmo. Na deficiência auditiva, além das pessoas surdas, nós também atendemos aquelas pessoas que têm alguma alteração no processamento auditivo ou mesmo que tenha uma necessidade de uma reabilitação vestibular. Por tontura, vertigem, que pode vir a causar algum outro tipo de deficiência por uma queda, por exemplo. E como os pacientes eles podem ser encaminhados para cá? Basta ir da unidade básica do seu bairro mesmo, não precisa passar pela área médica, qualquer profissional da área de saúde, o enfermeiro, assistente social, nutricionista, enfim, qualquer profissional vai fazer esse encaminhamento. Ele mesmo entra em contato com a Central de Regulação de Vagas da Secretaria Municipal de Saúde e faz o agendamento para o profissional. Eu acho que é importante a gente falar que nós temos vagas para atender essas pessoas. Além das instituições terem sido credenciadas como centros especializados em reabilitação, ambas também foram autorizadas a produzirem próteses, cadeiras de rodas, andadores, muletas, talas e órteses, que são dispositivos provisórios ou permanentes utilizados para auxiliar as funções de um membro, órgão ou tecido. A Sorri fica na Avenida Nações Unidas, 5340, no núcleo Presidente Geisel. O telefone para o contato é o 14 4009 1000. Já a APAE está localizada na Avenida José Henrique Ferraz, 2020, no Jardim Ouro Verde. O telefone é o 14 3106 1252. E a FIB realizou sua primeira visita técnica internacional entre junho e julho desse ano.
De 18 de junho a 4 de julho, o professor e coordenador dos cursos de engenharia da FIB, Emerson Cruz, e o estudante Fernando Roa estiveram na Michigan State University, na cidade de East Lansing, nos Estados Unidos. Eu já tenho uma história positiva de pesquisa já de longa data com a Michigan State University, em especial num projeto, numa plataforma online que chama LONCAPA, junto com o professor Gerd Kortmeier e Wolfgang Bauer, da Michigan State University. Inclusive, eu já residi algum tempo lá e vou com certa frequência para lá. Então, dessa vez, houve a oportunidade de ir, porque o período de férias combinou com o período de Copa, e me deu, inclusive, o prazer de conseguir levar um aluno para lá. Para o professor, a visita foi uma oportunidade de colocar a FIB no cenário internacional. Além do projeto de pesquisa em educação à distância, nós também tivemos a oportunidade de visitar núcleos de pesquisa, tanto museus quanto aceleradores de partículas. Aliás, o acelerador de partículas que nós visitamos, tivemos aonde visitar, é um dos maiores do mundo, que trabalha com isótopos raros. Foi bastante interessante essa parte. Em sua primeira viagem internacional, Fernando Roa, aluno de Engenharia Civil da FIB, comenta que a viagem foi uma oportunidade de ampliar sua formação acadêmica e sua própria visão de mundo. Eu achei fantástica a viagem para os Estados Unidos, para conhecer a faculdade. Nós temos uma noção de um mundo muito pequeno aqui no Brasil, de nossa região muito pequena. Então, quando você vai para fora e você vê a grandiosidade que é a universidade, as cidades, a arquitetura, tudo, você fica maravilhado. A arquitetura de Chicago, para nós da engenharia civil, é esplêndida, porque são vários arranha-céus, tem vários modelos para nós aprendermos mais ainda com a tecnologia deles. A faculdade eu tive a oportunidade de conhecer o acelerador de partículas, que eu não tinha uma ideia de como era isso daí, nem o tamanho, nem como funcionava. Lá nós tivemos uma pequena demonstração do que é o acelerador de partículas. Durante a viagem, o aluno pôde ver na prática a importância da fluência no inglês. O inglês é essencial, não só para nós aqui. Hoje, o que nós imaginamos? Que todo mundo fala português, mas é ao contrário, todo mundo fala inglês. Nós que estamos na contramão da história. Então, a língua, você faz um curso de inglês, mas não adianta você só fazer o curso e não ter a experiência da conversação lá fora. Porque você sente uma diferença muito grande entre o que você aprende aqui e a hora que você chega lá para conversar com eles. E assim encerramos essa edição. Escreva para nós, nos dê a sua sugestão e opinião. Basta enviar um e-mail para fibnoticias@fibbauru.br. FIB Notícias, um telejornal a serviço do cidadão.